Glória a Deus, graça e paz em nome de Jesus a todos. Deus abençoe a cada um neste momento, né? Com o Senhor e com a sua palavra. Tenha um bom dia, uma boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei qual o horário que o Espírito de Deus te trouxe aqui, mas seja bem-vindo. Já deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Acompanhe as palavras, né, do Senhor, que o Senhor tem colocado ao nosso dispor, ao nosso coração, pelo Espírito Santo. Deus abençoe a cada um em nome de Jesus. Gostaria de estar fazendo menção da palavra de Deus. Nós vamos estar compartilhando uma palavra a partir de Provérbios, capítulo 6, a partir do versículo 16. Deixa eu ver se é 6 ou 16. Isso mesmo. Provérbios, capítulo 6, a partir do versículo 16. Nós vamos ler até o versículo 19 e vamos discorrer pela palavra do Senhor. Antes de mais nada, vamos fazer uma oração para que Deus venha abençoar esse estudo em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nós pedimos a Tua graça, a Tua glória e a unção do Teu Espírito Santo nessa hora para que possamos compartilhar essa palavra. Senhor, em nome de Jesus, abençoa cada um que está aqui junto conosco, aqueles que vão chegar depois, né? Aqueles que vão ver a publicação gravada. Abençoa da mesma forma, Pai. Nos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do Teu Filho amado Jesus Cristo. Revela a Tua vontade, revela a Tua palavra, revela a Tua verdade em nosso coração, em nome de Jesus, ok? Deus abençoe a cada um, né? Como eu disse, curte, compartilha, deixe seu like, amém? Deus abençoe e nos ajude, não só nessa página, mas também no canal. Um abraço a todos do Instagram, no Facebook, do YouTube. Deus abençoe a cada um de vocês, amém? Então vamos ler a palavra do Senhor sem mais delongas, vamos escorrer aqui alguns textos e vamos ver o que Deus vai falar conosco nessa hora, amém? Deus abençoe. Então lá em Provérbios capítulo 6, versículo 16 em diante, diz assim: Essas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina. Eu vou repetir, tá? Essas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre os irmãos. Ok? Amém. Então vamos lá. A palavra do Senhor diz assim, que existem 6 coisas que o Senhor nosso Deus odeia e uma que Ele abomina, entre essas coisas que vai ser falada aqui. A primeira coisa que Deus odeia são olhos altivos. Sabe? Aquela pessoa que ela, no olhar você vê que ela se acha melhor que as outras. Só no jeito dela olhar, olhos altivos, só olhando para cima, não olha para os lados. Como dizem alguns a expressão, parece que tem um rei na barriga. Então quando você vê uma pessoa assim, né, você já consegue identificar. A segunda coisa que Deus odeia é língua mentirosa. Como tem gente mentindo, como tem gente, né, usando a sua língua para mentir. Terceira coisa que Deus odeia é mãos que derramam sangue inocente. Então, tem pessoas que, por um motivo ou outro, né, elas acabam cometendo esse tipo de coisa aqui. A quarta coisa que Deus odeia é o coração que maquina pensamentos perversos. Então, tem muitas pessoas que, infelizmente, o coração dela só fica pensando, só fica maquinando, né? Pensamentos perversos. Como aplicar, como fazer, coisas assim. A quinta coisa que Deus odeia é pés que se apressam a correr para o mal.
tem pessoas que gostam de fazer maldade, tem pessoas que são levadas a isso, são influenciadas e elas não vê a hora de fazer, né? Algo assim. A sexta coisa que Deus odeia é a testemunha falsa que profere mentiras. Tem muita gente que gosta de ficar inventando, né, mentiras, e tem gente que compartilha, né? Tem gente que se associa a isso e acaba sendo testemunha. Gosta, não, vamos lá, vamos se alia a outra pessoa. E o que Deus abomina de todas essas coisas que ele odeia é o que semeia contenda entre os irmãos. E infelizmente isso tem acontecido muito, né? E aqui nós precisamos discernir. Uma coisa que me chama a atenção no texto é que essas coisas estão interligadas. Primeira coisa, se você pode reparar. Então a pessoa tem olhos altivos, língua mentirosa, né, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressa a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre os irmãos. Então, uma coisa está interligada à outra, apesar que tem pessoas que fazem uma coisa só do que está aqui, né? Às vezes a gente até já fez isso daqui antes de conhecer o Senhor e muitas pessoas são influenciadas pelo inimigo para fazer esse tipo de coisa. Mas outra coisa que me chama a atenção é que a segunda coisa que Deus odeia e a sexta, elas são bem similares ali, ó. Ele coloca aqui língua mentirosa, né? Língua mentirosa, então mentira, tem muita gente que gosta de mentir, gente que vive mentindo para prejudicar os outros. E o sexto, ele diz a testemunha falsa que profere mentira. Então são duas coisas, né? Tem gente que tem a língua mentirosa e tem gente que testemunha falsamente proferindo mentiras, né? Então eu acredito que aquela pessoa que tem a língua mentirosa, ela também é uma testemunha. Então ela tá ali também. Com certeza ela faz dois tipos de coisas. O que a gente pode observar aqui, o que Deus abomina, ele não aceita de forma nenhuma. Deus odeia algumas coisas, mas ele não aceita de maneira nenhuma contenda entre os irmãos. E como nós vemos contenda entre os irmãos, né? Infelizmente, muitos irmãos caem no laço do inimigo. Talvez você já tenha passado aí afronta, perseguição, injustiça por causa do reino de Deus, né? Deus tem permitido, né? O principal inimigo, né? A principal arma do inimigo, melhor dizendo, é a mentira. Você vê lá que nós temos ali a língua mentirosa e tem a testemunha falsa que profere mentira. Então sempre tem um mentiroso e sempre tem um que vai apoiar o mentiroso, né? Para que seja validada aquela mentira, para que venha confundir, né, as outras pessoas sobre a mentira que foi proferida ali, ok? Geralmente uma pessoa ela vai mentir, isso é em relação a prejudicar alguém, né? Geralmente as pessoas vão mentir para prejudicar alguém. Então o que acontece? Fazem ali um combinado, né, entre pessoas, às vezes só duas pessoas, às vezes até mais, e elas acabam inventando mentiras. Então, para que uma pessoa valide, às vezes uma pessoa de influência, ela venha a ser enredada, venha a ser convencida, melhor dizendo, acerca de alguma coisa sobre alguém, ou sobre alguma coisa que a pessoa tem. Às vezes a pessoa inventa que tem lá alguma coisa, e aí para não ficar, né, por baixo, vamos dizer assim, ela arruma alguém. Não, ó, fulano aí sabe que eu tenho tal coisa, ó, fulano sabe que aconteceu tal coisa. Então, para tentar validar a mentira. Então a principal arma do inimigo é a mentira. Agora vamos ver o porquê. Porque você viu no texto aqui, tem duas vezes que fala sobre mentira. Você como serva, como servo de Deus,
Você tem que ficar preparado para esse tipo de coisa. Nós nunca estamos preparados, na verdade. Mas Deus, ele vai nos dando graça e ao longo do tempo nós vamos aprender a conviver com esse tipo de coisa. Nós sabemos, por um motivo ou outro, e pelas circunstâncias da vida e por muitas provas e muitas coisas que a gente passa, que geralmente, quando a gente está fazendo a vontade do Senhor, o inimigo se levanta através de uma pessoa e profere mentiras sobre a respeito da nossa pessoa, a respeito daquilo que de repente a gente falou, de repente daquilo que a gente fez, né? Então, e sempre vai ter uma testemunha mentindo junto, para que seja validado, né? Nós vamos falando sobre isso. Por que o diabo usa mais isso, né? Usa esse tipo de pessoas. A palavra de Deus lá em João 8:44, ela vem elucidar isso daqui. Ele diz aqui, ó: vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque ele é mentiroso, é o pai da mentira. Então ele usa muitos mentirosos, muitos filhos mentirosos, ok? Assim como Deus tem os filhos dele, o inimigo também tem os filhos dele. Então cada um que profere mentira, que tem a língua mentirosa, como diz lá em Provérbios, testemunha falsa através de mentira, ele está a serviço do inimigo, está a serviço do diabo, ok? Ele se torna filho do diabo. E quantos têm se tornado filho do diabo aí, né? Sido influenciados pelo inimigo, pelo príncipe das trevas desse século, ok? Perdão, Deus abençoe. Então, queridos, quem o inimigo vai usar nesse período aí? Ele vai usar ímpios, falsos irmãos, né? Ele coloca várias pessoas, porque isso aí está implícito na pessoa, né? Vamos lá, abra comigo lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 19. Você vai ver que isso aí faz parte das obras da carne. Então essa pessoa que está fazendo isso, ela não tem comunhão com Deus. Geralmente uma pessoa vai fazer isso aí porque ela não tem comunhão com Deus. Ela só vê o seu egoísmo, a sua carne. Então vamos lá. Gálatas 5:19, vamos lá. As obras da carne diz assim, ó. 19. Gálatas 5:19 diz assim: porque as obras da carne são manifestas, quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria. Daí entra inimizades, porfias, aqui tudo entra nessa parte de discussão, emulação, iras, pelejas, dissensões e heresias. Aí entra inveja, às vezes a pessoa tem inveja de você, ela acaba inventando um monte de mentira. Ela consegue ver algo em você, ou ela imagina algo de você que ela tem por alguma questão, né? Na verdade, a gente vê pela própria carne, ela tem inveja, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então isso aqui, se um ímpio está fazendo, se é uma pessoa que não tem comunhão com Deus, ele já está condenado, né? Essa pessoa já está condenada. Vamos lá para João. Lá para João. Deixa eu ver aqui. João 3,18. João 3,18 diz assim: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. Então, aquele que é ímpio, que faz esse tipo de coisa, ele já está condenado. Então, infelizmente, ele só está fazendo as obras da carne e não vai herdar o reino dos céus. Nós temos que ter misericórdia de pregar a palavra para esse povo, orar por esse povo aí, né? Que infelizmente é falta de comunhão com Deus, né? Então, a gente precisa discernir a questão espiritual aí. E lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9, vamos ver aqui.
o que o texto está dizendo para nós. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9, diz assim: Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, tá vendo? Até maldizente, ele só fica maldizendo as pessoas. E esses não vão herdar o reino de Deus. Nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então tá vendo, aqui também tá falando sobre a língua mentirosa, o que profere mentiras, testemunha falsa, maldizente, né? Não vai herdar o reino de Deus. Se essa pessoa é ímpia, ela já está condenada. Nós lemos lá em João 3,18. Mas se ela é um crente em Jesus, se ela já fez aliança com Cristo, é pior ainda, ela não vai herdar o reino não. Né? Ela tem que largar as obras da carne, como está lá em Gálatas, e seguir as obras do Espírito, ok? Aleluia. Agora, nós precisamos entender assim, se você está sofrendo por ataques de mentira, porque geralmente a gente vai passar por isso. Quem é crente, quem está fazendo a vontade do Senhor, vai passar por isso aí, ok? Em algum momento da sua caminhada, você vai passar por isso. Porque a única forma do inimigo tentar, assim, igual ele fez com Jesus. Jesus estava fazendo o que ele foi chamado para fazer. Porque o propósito que ele veio fazer na terra, ele estava fazendo. E não achavam culpa nele. Aí começa o quê? Inventar mentira. É assim na minha e na sua vida. Quando não acham culpa, você está fazendo tudo certinho, né? Apesar que ninguém é perfeito. A gente não pode colocar aqui dizendo que nós que cremos, que pregamos a palavra, somos perfeitos. Não somos. Somos sendo aperfeiçoados dia a dia. Mas a grande questão é que, na maioria das vezes, a gente já faz, né, o que precisa ser feito da melhor maneira possível. A gente já consegue estar ali fazendo, na maioria das vezes, o básico, né? E aí tem pessoas que não conseguem fazer nem o básico, ou o inimigo se levanta através de algumas pessoas para tentar nos prejudicar. E a única forma deles tentar nos prejudicar, eles ficam nos observando. Isso que você precisa entender. Sempre você vai estar sendo observado em tudo que você fala, em tudo que você faz e tudo que você pratica. Se você falar algo, eles vão ver se você pratica esse algo aí, ok? Mas o que acontece? Tem pessoas que elas não sossegam, elas têm que fazer algo para prejudicar, né, o outro. E que forma que vai fazer? A mesma forma que fizeram com Jesus, né? Que forma que fizeram com Jesus? Mentiram. Proferiram mentira, tinha testemunha falsa, né? Falsos acusadores, filhos do diabo. E a palavra diabo quer dizer acusador, né? Então, e Satanás quer dizer adversário. Então, nós precisamos entender que ele vai acusar. Então, se você está sendo acusado, se você está sofrendo nesse período sobre mentiras, alguém querendo te prejudicar sobre mentiras, coisa que você não fez, coisas que você não falou, estão dizendo que você disse algumas coisas, estão dizendo que você falou algo sobre alguém, se inventaram que você fez alguma coisa, que foi em algum lugar que não podia ir, se relaciona com pessoas que não pode, né? Coisas assim, que venha diretamente a te prejudicar. Pode ter certeza, o inimigo, né, está se levantando porque você está fazendo a obra do Senhor, ok? Se não estivesse fazendo a obra do Senhor, com certeza não estaria se levantando. Então a gente precisa entender como lidar com isso daí. Então vamos lá, como que a gente responde a esses ataques? Lá em Mateus capítulo 5, versículo 43 e 44, vai nos dar um amparo pela palavra do Senhor. Amém? Mateus 5, 43 ao 48. Nós vamos ler o texto aqui em nome de Jesus. Diz assim a palavra de Deus. Ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo.
Eu, porém, vos digo, aqui eu, porém, vos digo é Jesus. Lá na lei, em Levíticos 19, 18, estava escrito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Aí Jesus vem dizendo assim: eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque faz que o sol se levante sobre maus e bons e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não faz os publicanos também o mesmo? E se saudares unicamente os vossos irmãos, o que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Então, essa perfeição, ela está atrelada a gente amar os nossos inimigos. Mas, às vezes, você vai pensar, mas a nossa luta não é contra carne nem sangue, né? Efésios 6. Nosso inimigo não é contra carne nem sangue. Nós estamos lutando contra principados e potestades. Isso é verdade. Mas a grande questão é que, como nós estamos discorrendo nesses textos aí, nós vemos que o inimigo usa as pessoas para o quê? Maldizer, né? Ele diz aqui, ó, bendizer os que vos maldizem. Então, geralmente, quando a gente sabe de alguém que está falando mal da gente, alguma coisa assim, alguma coisa que a gente fez, alguma coisa que a gente falou, ou o que não fez quando é mentira, ou o que não falou, né? A palavra diz, bendizer os que vos maldizem. Você vai tratar essa pessoa da melhor maneira possível. Ou da forma que você já tratava, normal. Ok? Por quê? Porque a palavra de Deus está dizendo. E se você descobre o delito, você não precisa ficar falando para outros. Ah, a pessoa está falando, a pessoa está maldizendo o meu nome, a minha pessoa. Deixa ela. O inimigo está usando ela. Se você sabe que é o inimigo que está usando ela, ela pode a qualquer momento ser alcançada por Cristo. Ela pode se arrepender desse pecado. Ela pode ser transformada e ser um irmão nosso. Então, o que nós devemos fazer? Esperar esse tempo e bem dizer a pessoa. Ah, vamos colocar uma situação aqui. Vamos dizer assim que alguém chega e fala, fulano lá, rapaz, tá fazendo tua caveira. Tá comendo teu nome lá. Tá inventando um monte de coisa. Falou que você fez, falou que você falou. Falou que você vai fazer. Falou que você falou de fulano, de ciclano, de beltrano, enfim. Queridos, uma coisa que a gente precisa entender. Aí chega pra você ficar nervoso, pra você ficar irado, pra você pecar. Aí, o que você vai fazer? Você vai falar assim, não, fulano é gente boa, será que fez isso? Né? Você vai entender que a pessoa às vezes não quer fazer, mas ela é influenciada pelo inimigo para fazer. Então, ela fica influenciada, está influenciada ali e naquele momento ela está fazendo. Mas por que nós devemos bendizer os que vos maldizem, o que maldiz, o que fica maldizendo nós? Por quê? Porque nós temos misericórdia dessas almas, dessas vidas. Aqueles que nos perseguem, né, o que nos maltratam na maioria das vezes, nós temos que ter misericórdia. Isso é uma prova de amor. Isso é uma prova que nós estamos entendendo o processo. E se Deus está trazendo é porque Ele quer forjar um caráter dentro de nós. Nós precisamos entender, tudo tem uma permissão de Deus. Se está acontecendo, eu preciso discernir por que Deus está permitindo isso. E se Ele está permitindo, então, opa, vou melhorar nisso aqui, né? Nós somos filhos de Deus, então é para ser perfeito igual ao nosso Pai. Perdão, e para ser perfeito igual ao nosso Pai que está nos céus, nós precisamos amar todas as pessoas. Principalmente aqueles que se colocam como inimigo. Não que elas propriamente sejam. Às vezes elas se tornam porque elas querem fazer uma guerra contra nós, querem batalhar contra nós, querem nos destruir, querem acabar com a nossa imagem, querem acabar com a nossa vida, querem acabar com a nossa comunhão com Deus. E se você começa a maldizer a pessoa que maldisse você, você acaba cometendo o mesmo pecado.
E pior é que nós que já entendemos a palavra, que vivemos essa palavra, acabamos fazendo o quê? Caindo no laço do inimigo, né? Tendo a mesma atitude que a pessoa. Agora, por que que essa pessoa, ou essas pessoas, às vezes elas se juntam, né, para fazer um complô ali, fazem isso? Nós já vimos em Gálatas 5:19 até o 21 ali, que são obras da carne. Mas também, na maioria das vezes, é por infantilidade. Elas são pessoas infantis, né? Agora, você precisa ver até onde você pode suportar, ok? Até onde você pode suportar essa infantilidade. Eu vou colocar uma situação aqui para você e toda vez que você passar por isso, você vai lembrar. Toda vez que alguém se levantar falando mentira, inventando, afrontando, perseguindo, ou falando propriamente para você diretamente, às vezes não fala, fala por tabela, fala por trás, né? Fala por outras pessoas para que chegue até você, né? E uma das piores coisas é isso. A pessoa está falando da gente e a gente não estar ali no momento para poder se defender. Isso é uma das piores coisas que tem. E às vezes a gente vai chegar e vai desvencilhar o negócio, falar assim, olha, o que a pessoa falou é mentira. O que estão falando aí é mentira. Eu não fiz, eu não falei, eu não participei, eu não estava lá, eu não estava naquele meio, sei lá que inventaram da gente aí, né? Então a gente pode colocar várias situações nisso, mas seja qualquer mentira em relação à nossa pessoa, a sua pessoa, a minha pessoa, né? Isso sempre acontece em períodos, né? Deus está tratando dentro de nós. Mas o que a gente pode fazer? Uma dica que eu te dou é o seguinte: se uma criança chegar para você e falar algumas coisas para você, você olhando para aquela criança ali, você vai levar em consideração? Se uma pessoa começar a te xingar, se uma pessoa começar a falar algumas coisas, você vai levar em consideração? Na maioria das vezes a gente não leva em consideração. A gente, essa pessoa é criança, a criança não sabe o que está falando, né? Então a gente ignora. E quando é um adulto, já não. Quando é uma pessoa, entre aspas, né? Se diz adulto, nós estamos vendo aqui que isso aqui é infantilidade. Isso aqui não é uma pessoa adulta, não faz esse tipo de coisa. É uma pessoa infantil. Então, quando essa pessoa está fazendo isso, por quê? Porque tudo gera uma consequência, né? Depende do tipo de pessoa que acontece essas mentiras, ou em relação a esse tipo de coisa que nós estamos falando, às vezes a consequência é drástica. Tem pessoas que, imagine, pegou uma pessoa com língua mentirosa, com testemunha mentirosa, e aí acha, no meio de sair, começa a inventar mentiras de uma pessoa que tem, né, os pés ligeiros para correr fazer o mal, ou uma pessoa que gosta de derramar sangue inocente. Gosta mesmo de confusão. Aí tá feito. Aí já era. Arrumou, igual dizem por aí, arrumou pra cabeça. Aí a pessoa vai vir cobrar e às vezes o jeito dela cobrar não vai ser muito bom não. E aí, meu amigo, sabe igual aquela situação que muitos falam assim, esse aí vai arrumar pra cabeça, né? Usam essa expressão. Uma hora esse aí vai arrumar pra cabeça. A hora que ele encontrar aquela pessoa, e realmente às vezes acontece. Tem gente que afronta, tem gente que persegue, humilha muita gente. Tem gente que faz mentira, fala mentira. Mas às vezes é encontrar um desses que não tá rasgando nada, como dizem em expressões populares, não tá rasgando nada. Encontra uma pessoa dessa na frente, pronto, tá feito. Tá feito o homicídio, tá feita a tragédia. Porque daí a pessoa vai cobrar e falar, você falou de mim, o que você tá falando? Agora você não vai falar mais. Pô, dá um ponto final ali. Então a gente tem que medir as consequências. Agora, essa consequência aqui já é dramática, já é drástica, já é uma coisa horrível. Mas imagine a consequência eterna. Porque a Bíblia diz ali que não herdarão o reino de Deus, né? Então a palavra do Senhor diz lá em 1 Coríntios 6, 9 e 10, diz que não herdarão o reino dos céus, não herdarão o reino de Deus. E Gálatas 5, 19 ao 21 ali sobre as obras da carne, no final ele fala também, esses que praticam isso aqui não vão herdar o reino de Deus.
Então a consequência eterna é pior. Por isso nós não devemos levar em consideração. Quando alguém está fazendo isso, nós devemos fazer igual a Bíblia diz. Bendizer os que vos maldizem e os que nos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Nós devemos fazer isso aqui. Infelizmente, né, não é fácil, porque nós somos pessoas, nós também temos dias que não estamos muito bem, e aí acontece esse tipo de situação. É complicado, mas nós que somos crentes, nós que conhecemos a palavra, nós que temos comunhão com Deus, devemos levar dessa forma que eu estou dizendo aqui para você, né? Considere essa pessoa como infantil. Ela não sabe o que está fazendo, não. Se ela soubesse, ela não faria, por causa das consequências, não só nessa terra, mas as consequências espirituais, ok? E nós devemos entender também que se essa pessoa se arrepender e falar com Deus que ela não vai fazer mais, acabou o problema, né? Ela pode até se tornar um irmão nosso, uma irmã nossa. Mas a grande questão é que às vezes, e sempre em um período da sua vida, isso vai acontecer. Se você tiver ministério, piorou. Vai acontecer. Né? O inimigo vai sempre colocar alguém ali para tentar te derrubar. Se você é um pastor, se você tem alguma função eclesiástica, né? Com certeza você não vai estar livre disso aqui, não. Por isso que existe essa instrução na palavra, ok? Então vamos lá. Trate como infantil. A pessoa falou, ela não tem entendimento, ela tem que ter misericórdia de uma pessoa dessa. Ela não vai herdar o reino, né? Ela está sendo usada pelo inimigo, muitas vezes ela acha que não. E ela está pensando só nela por causa das obras da carne. Ela não tem comunhão com o Senhor. Então por isso que tem que orar. Não adianta chegar lá e falar, olha, a Bíblia diz que se você não parar de fazer isso, né? Se você não parar de fazer isso, você vai para o inferno. Não. A Bíblia não fala para nós fazermos isso. A Bíblia fala para a gente o quê? Amar essas pessoas através do quê? Bendizê-las, né? E orar por elas, porque só o Espírito de Deus pode transformar a vida delas. Só o Espírito Santo de Deus pode transformar esse coração enganoso, esse coração perverso, essa natureza adâmica, né? Essa natureza adâmica que essas pessoas estão vivendo, e se nós somos crentes, se não cuidar também, a gente acaba cometendo esse tipo de atos ali. Então essa instrução não é só para os de fora, mas também para nós. E nós devemos tomar muito cuidado com isso. Não cair no laço do inimigo, ok? Uma coisa que nós devemos entender. Aqui em Mateus capítulo 5, deixa eu ver aqui, versículo... Deixa eu ver se é Mateus 5 ou Mateus 6. Deixa eu ver aqui, eu não estou conseguindo discernir aqui. Em Mateus 5, capítulo 5, versículo 12 de Mateus diz assim: Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então Deus está dizendo ali para nós, através do seu Filho Jesus, né, através da sua Escritura, que os profetas, se nós lermos os textos, estudarmos as Escrituras, né, a gente vai ver que muita gente foi perseguida por causa de mentira, né? Por causa de mentira, por causa de essas perseguições, né? Perseguições ao povo de Deus. O povo de Deus vai ser perseguido. Vai ser perseguido. Se você faz a obra de Deus, vão inventar mentira de você. Vão inventar mentira de você se você estuda numa faculdade para criar contenda. Se você está no trabalho, vão inventar também. Lá para causar discórdia, para prejudicar o teu trabalho, o teu serviço. As pessoas não veem que a gente tem família e precisa, né, ganhar ali o sustento, né, para a gente comprar pão, para a gente ter o pão de cada dia, né. As pessoas não medem essas consequências.
às vezes por uma ambição, né? Às vezes você tem um cargo aí de gerente, alguém quer tirar esse cargo dele, quer ocupar o teu cargo. Ele não quer trilhar uma carreira ali para chegar onde você chegou, mas ele quer derrubar você da tua gerência para que outro venha ocupar o teu lugar na gerência. No caso, ele, né? Ele vai dizer que não, mas essa pessoa pode ser homem, pode ser mulher, enfim, o inimigo usa quem ele quer e acaba prejudicando. Pode ser também uma posição, né, que você ocupe, né, na sociedade. Às vezes você é uma pessoa bem influente, às vezes você é uma pessoa bem quista, né? Tem gente que gosta de conversar com você, tem gente que fala bem, fala, olha, fulano lá tem instruções maravilhosas. Às vezes nem é crente, às vezes é uma pessoa, sabe, do povo assim, nem crente não é, mas as pessoas têm inveja. Por quê? Porque são obras da carne. E aí acaba proferindo mentiras para tentar prejudicar, né? Às vezes você tem uma carreira política, também isso acontece muito, né? Às vezes, na onde você, até na igreja de repente, você tem uma função ali, você está querendo ir para outra função e tem gente que está querendo bloquear isso, né? Através de mentira, de falsos irmãos, de falsas acusações ali. Acontece isso em tudo, né? Às vezes dentro de casa também, às vezes acontece esse tipo de coisa, às vezes a pessoa fala o que você não falou, né? Fala que você fez o que você não fez. Acontece em todas as esferas. Às vezes é na família, na parentela, né? Entre os familiares. Às vezes lá você compra um carro, compra uma moto, compra uma casa, começa a morar num lugar melhor ali, à vista dos outros, né? Você tá buscando a melhor para você, para tua família, às vezes à vista dos outros, né? As pessoas começam a ter inveja, acaba falando e dizendo muitas coisas ali que inventando para tirar a tua paz, para que você não se regozije, né, naquilo que você está conquistando. Então existem N situações aí que nós poderíamos colocar, mas o Espírito de Deus vai revelar na tua vida se você está passando por isso. E Deus está falando com você através dessa palavra. Eu creio em nome de Jesus. Pode ter certeza que essa palavra não é em vão. Essa palavra, ela está falando aos corações. Lá em Romanos 12, versículo 18, é interessante quando a gente toma essa posição, quando a gente toma esse tipo de atitude que Jesus falou aqui em Mateus. Por quê? Porque olha a consequência da nossa atitude. Vamos lá, Romanos capítulo 12, versículo 18. Romanos 12, 18. Vamos ver aqui. A palavra do Senhor diz assim: se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens, ok? Né? Porque às vezes essa paz não depende da gente, depende das outras pessoas também. Essa comunhão depende do outro, porque é comunhão, né? Não tem como entrar dentro de alguém e dizer, você tem que gostar de mim, você tem que me aceitar, né? Às vezes a pessoa não consegue, né? Não consegue, né? E nós estamos na sociedade, nós estamos na rua, nós estamos exercendo a nossa profissão, nós estamos exercendo, né, às vezes, no nosso estudo acadêmico, enfim, no lugar de comunhão. Nem todo mundo gosta da gente, não. Isso é normal, é natural. Nem todas as pessoas aceitam. Tem pessoas que toleram. E eu acho que uma grande questão é o respeito. Por mais que você não concorde com alguém, por mais que você não queira comunhão com alguém, tenha respeito pela opinião da pessoa. Às vezes você não concorda com a opinião da pessoa. Tenha respeito. Respeite a opinião do próximo, as escolhas do próximo. Respeite aquilo que o próximo quer. Entende? Nem todo mundo é igual. Nós não somos iguais. Ninguém é igual a ninguém. Mas na nossa individualidade, a gente acaba sendo igual. Ok? Porque nós temos muitas coisas em comum.
E nós vamos descobrindo ao longo do tempo. Nós temos mais afinidade com aquelas pessoas que têm mais coisas parecidas com a gente. Em gostos, em motivações, enfim, em propósitos. Mas nós não devemos nos afastar daquelas que não têm. Né? Então a gente tem que ter respeito pelas pessoas. Ok? Pessoas mais velhas nós temos que ter respeito. Né, honrar pai e mãe. Às vezes a gente não concorda com pai e com mãe, né, a opinião deles, a gente tem que respeitar, ok? Por quê? Porque é honrar a memória deles. Às vezes não tem entendimento que você tem. Às vezes não estudaram, não enxergaram o mundo igual você enxerga. Mas o que acontece? Precisamos, né, ter o quê? Respeito. Eu respeito a opinião, não entro em debate. Falou, ok, tudo bem. Cada um tem sua opinião. Se você colocar a sua opinião para sobressair a do outro, começa uma discussão. E essa discussão não vai chegar a lugar nenhum. Vai acabar com a comunhão. Quando você vê que está acabando com a comunhão, com o relacionamento, pode parar. Que é aí que o inimigo quer atacar. Ele quer acabar com a comunhão, quer acabar com os relacionamentos. Ele usa a mentira. Ele usa tudo aquilo que nós vemos e é o que Deus odeia. E quando ele causa a divisão, a contenda, semeia ali a contenda entre os irmãos, Deus abomina. Por quê? Porque acaba a comunhão. Acabou a comunhão, aí é complicado. Isso seja com marido, mulheres, seja com família, com pais, com os filhos, na sociedade, enfim, em qualquer lugar. Deus abomina a contenda entre os irmãos, porque ele sabe, né, e nós também sabemos que vai acontecer o quê? Vai acabar o relacionamento e o nome do Senhor não vai ser glorificado nisso aí. Deus não vai ser honrado nisso aí, ok? Então vamos lá, Romanos 12, 18 vai mostrar a consequência de nós termos misericórdia, de nós amarmos aqueles que nos perseguem, de nós orarmos por eles, bendizer eles. Diz assim, ó, a palavra do Senhor. Versículo 19, já lemos o 18, versículo 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito. O que acontece? Nós podemos chegar a um ponto de irarmos. Por isso que lá em Efésios está escrito, ireis e não pequeis. A ira pode chegar à nossa porta, nós podemos ficar irados, ficar indignados. Eu antigamente, quando alguém inventava uma mentira a meu respeito, eu ficava muito bravo, eu ficava doido, eu falava, não, vamos lá, vamos cobrar esse negócio aí. Não, eu não disse, eu não falei, eu não fiz, eu não estava. Vamos lá, vamos acertar esse negócio aí. E eu ficava doido. Mas à medida do tempo, o Espírito de Deus ele vai nos dando esse discernimento, esse amadurecimento. Ok? E a gente vai agindo conforme o que está escrito na palavra. Esse é o segredo. Esse é o que Deus quer de nós. Isso é maravilhoso. Às vezes no começo a gente não consegue. Talvez você é um novo convertido e fala, mas irmão, é difícil aguentar segurar esse negócio. Sim. Mas vai chegar um tempo que você vai amadurecer. Aí você vai ver que você está ficando maduro. Aí você vai ver e fala, nossa, antigamente eu tinha uma atitude, hoje eu consigo. Isso é domínio próprio. Precisamos ter o domínio próprio. Eu tenho um amigo que fala, né? Um amigo pastor que fala assim, se você não tem domínio próprio, você tem demônio próprio. Que não aguenta segurar. Ok? Não concordo com isso, mas é interessante falarmos. Por quê? Porque não segura a carne, aí é complicado. Então, aí entra as obras da carne, né? E vamos lá, que nós vamos... A palavra é muito autoexplicativa. Eu tô aqui só fazendo um floreio, mas a palavra é muito autoexplicativa. Eu só tô te dando a direção dos textos, ok? Deus abençoe. Se você tá gostando, deixe seu like, compartilha, se inscreva no canal, né? Ajude esse canal a crescer, essa página a crescer. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos lá.
Romanos 12, versículo 19. Por que nós não devemos pagar o mal com o mal? Vamos lá. Não vos vinguei a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito. Deus falou e está escrito lá em Deuteronômio 32, 35, está escrito assim, ó. Minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. A vingança é do Senhor. Se aquela alma, aquela vida não reconheceu Jesus, não reconheceu o nosso Deus como Senhor, Deus vai aplicar a justiça sobre ela. Mas nós não temos esse direito. Quem é o justo juiz é Deus. Deus está vendo lá de cima. Ele está analisando, ele sabe o que está dentro de cada um de nós. Então é ele que vai julgar as causas. Às vezes na nossa ótica ele fala, não, eu estou certo. Aí na ótica da outra pessoa, não, eu estou certo. E às vezes está os dois errados. Às vezes um está errado, ok? Mas se nós somos crentes no Senhor, mesmo estando errado, nós podemos ter misericórdia dessas almas, dessas vidas, e nós podemos exercer misericórdia e glorificar o nome do Senhor, e santificar o nome do Senhor, honrar o nome do Senhor através das nossas vidas nessa situação. A pessoa vai ver que fala, opa, essa pessoa, eu estou fazendo e não está acontecendo nada. Que será que? Por que essa pessoa não reage? Né? Geralmente é isso. E isso surpreende as pessoas. Então, por quê? A palavra do Senhor diz ali, versículo 20. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Tá vendo? Então, essas brasas de fogo sobre a cabeça da pessoa, é isso que quando você dá essa resposta, é isso que acontece. Ok? E versículo 21 diz assim, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. É assim que nós vencemos o mal. É assim que nós ganhamos essa batalha. A batalha que às vezes é diária, semanal, mensal, enfim. Ou no período que você passa por esse tipo de coisa. Mas a gente vence o mal com o bem. Estão fazendo mal? Estão afrontando? Estão perseguindo? Estão humilhando? Vamos fazer bem. Vamos amontoar a brasa na cabeça desse povo. Ok? Então vamos lá, já estamos nos encaminhando para o final. Eu gostaria de compartilhar algo aqui que o Espírito de Deus me deu aqui, em nome de Jesus. Uma coisa que acontece, querido, se você está passando por esse tipo de coisa, perseguição, luta, blasfêmia, heresia, qualquer tipo de perseguição, se estão mentindo a teu respeito, se mentindo daquilo que você fez, falou, estava, enfim, fez, não importa. Uma coisa que você precisa ter em mente: a verdade sempre prevalece. Você não precisa cobrar. Nós vemos aqui em Romanos capítulo 12, versículo 19, nós não precisamos cobrar não, nada de ninguém, entendeu? Se você serve a Deus, se você está andando na verdade, essa verdade vai prevalecer, seja agora ou daqui a um tempo. O importante é você ter paz com Deus, estar tranquilo com o Senhor, ok? A verdade sempre prevalece. Se sofrermos injustiça, podemos nos regozijar no Senhor, seguindo a sua promessa e a esperança de sabermos que nós temos um galardão vindouro. Então esse tipo de coisa só vai glorificar a Deus e você vai ganhar a recompensa eterna. Por isso que nós falamos aquela hora. Essas pessoas às vezes não têm noção que elas vão ter uma consequência eterna. E essa consequência eterna, ela vai ser triste, vai ser complicada. E nós temos que ter misericórdia. Amém? Então vamos lá.
Eu vou ler com você 2 textos de Provérbios, aí nós encerramos. Mas fica essa palavra que está em Romanos 12, versículo 18 a 21. Ok? Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Nós temos que buscar essa paz. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha vingança eu recompensarei, diz o Senhor. Então pode até se irar, mas não abra a boca para devolver nada. Não tem atitude para devolver nada. A vingança é do Senhor e Ele vai recompensar. Portanto, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Provérbios capítulo 17. E nós vamos estar encerrando aqui já. Em nome de Jesus, essa palavra maravilhosa que Deus nos concedeu neste momento. Amém. Então vamos lá. Provérbios capítulo 17. Versículo 15. Diz assim: o que justifica o ímpio e o que condena o justo, tanto um como o outro, são abomináveis ao Senhor. O que justifica o ímpio, aquele que está ali, junto com o ímpio, justificando todas as obras más. E o que condena o justo é o que já foi justificado no sangue de Jesus, aquele que serve ao Senhor. Aqueles que estão condenando, tanto um quanto o outro, aqueles que condenam e aqueles que justificam o ímpio, apoiam o ímpio, tanto um como o outro são abomináveis ao Senhor. E se eles não se arrependerem, eles vão ter uma consequência eterna. Por isso que nós temos que ter misericórdia. Nós lemos em Romanos, né, capítulo 12 ali, o versículo 21, eu acredito, né? Versículo 21. Aqui em Provérbios tem algo aqui bem parecido também, ó. Provérbios 17, 13 diz assim: quanto àquele que paga o bem com o mal, não se apartará o mal da sua casa. Por isso que nós não devemos pagar o mal com o mal. A gente paga o mal com o bem. Por causa dessa consequência que está em Provérbios aqui. Você veja como a palavra ela é tremenda. Nós vamos descobrindo por que foi falado algumas coisas depois. Porque o Espírito de Deus inspirou, né, Paulo lá a escrever Romanos falando sobre aquilo. Quanto àquele que paga o bem com o mal, quanto àquele que paga o bem com o mal, não se apartará o mal da sua casa. Deixa eu ver aqui. Quanto àquele que paga o bem com o mal, não se apartará o mal da sua casa. E lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 15... 1 Tessalonicenses, capítulo 5, não, 1 Tessalonicenses, eu estou em Colossenses, só um pouquinho. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 15, também está dando uma instrução bem parecida aqui para nós, ó. Vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos, ok? Então, reforçando aí essa ideia. Vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas seguiu sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos, ok? E vamos ler também, agora para finalizar de verdade mesmo, Provérbios capítulo 4, versículo 18. Aqui Deus ele vai dando os textos para nós temos que aproveitar aquilo que o Espírito de Deus está comunicando, ok? Provérbios capítulo 4, versículo 18. Tem uma coisa, talvez você está acompanhando o estudo e fala: irmão, eu não estou conseguindo fazer isso. Mas tente. Tenha comunhão com a Escritura, tenha comunhão com Deus,
tenha uma vida de oração, faça jejum. Vai ajudar muito nesse processo, ok? Garanto para você, se você estiver no jejum e você receber uma afronta dessa aqui, você não vai surtar, ok? Desculpa essa expressão, mas você vai ficar irado, mas você não vai dar lugar ao diabo e você não vai tentar devolver isso. Às vezes vai querer consertar o negócio e aí que vai dar errado, porque é aí que o inimigo queria que você se manifestasse dessa forma. Então, nós não devemos devolver o mal com o mal. Vamos devolver o mal com o bem. Ah, estou fazendo mal? Não vai me prejudicar. Ok? Que o nosso Senhor é o nosso Deus. Jesus derramou o sangue dele para nos salvar e para nos sustentar até o último dia de vida. Ok? Nós temos que ter essa confiança. É essa confiança que nós temos que ter no Senhor. Ok? Vamos lá. Provérbios capítulo 4, versículo 18. Para que você possa estar no caminho certo. A cada dia mais edificado no Senhor. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, até ser o dia perfeito. Deus abençoe, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Obrigado, Espírito Santo, por esse momento. Se você gostou, deixe seu like, compartilha, se inscreva no canal, ok? Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.